Galera, estamos de volta aí, aula 4, Seguridade Social, Conceituação. Ficamos de resolver algumas questões aí na última aula. Vamos lá. Questão 6. Apesar de não ser a primeira norma a tratar de Seguridade Social, a Lei Lois-Chaves, Decreto Legislativo 4.082, de 23, é considerada pela doutrina majoritária o marco inicial da Previdência Social brasileira. Certa questão. A Lei Lois-Chaves, desculpa, que instituiu as CAPs, né, para cada uma das estradas de ferro no Brasil, e é considerado pela doutrina, pela própria Previdência Social, como o marco inicial da Previdência Social. A Constituição Federal de 34, além de definir a competência da União para fixar regras de assistência social, reservando ao Congresso competência para fixar normas sobre a aposentadoria, estabeleceu a forma tríplice de custeio do sistema, envolvendo ente público, empregado e empregador, e previu o caráter obrigatório da contribuição. Certíssimo. A Constituição 34, que trouxe além do que ele afirma acima, ele trouxe a forma tríplice de custeio do sistema. Tá aí a resposta, para vocês darem uma olhada, vamos seguir. O INSS, importante órgão na estrutura da Seguridade Social brasileira, foi instituído no Brasil na década de 90 do século XX, como autarquia federal, mediante fusão dos Institutos de Administração da Previdência Social e APAS com o Instituto Nacional de Previdência Social e INPS. Galera, dúvida nenhuma, certíssimo, né? Em 1990 nós tínhamos o SIMPAS, né? IAPAS, INPS, INAMPS, SEMI, FUNABEM, mais que DataPrev, nós formávamos o SIMPA, né? O sistema da Previdência Social. Desse sistema saiu o IAPAS e o INPS, houve a junção e foi criado o INSS. Na vigência da Constituição de... 10 já, não é possível. Na vigência da Constituição de 46, foi introduzido o princípio da precedência do custeio, pelo qual nenhum benefício de caráter assistencial ou previdenciário poderia ser criado, estendido ou majorado, sem a correspondente fonte de custeio. Galera, é importante observar aí, na questão, o que ele diz. Eu vou colocar aqui uma caneta. Ele diz aqui, ó, na vigência da Constituição de 1946. Se ele estivesse falando a Constituição de 46, né, introduziu o princípio da precedência do custeio, pela qual nenhum benefício de caráter assistencial ou previdenciário poderia ser criado, tal. Aí estaria errado. Só que ele colocou na vigência da Constituição de 46. Então tá certa a questão. Vocês lembram que a Emenda Constitucional 11 de 65, ela introduziu na Constituição de 46 a previsão da precedência da fonte de custeio. Então a questão está certa justamente porque ela falou vigência. Vamos lá. Continuando aí o assunto. Seguridade Social, conceituação. Importante aí, gente, vamos pegar exercício lá, resolver. Não para não, continua resolvendo, dá uma lida novamente lá na apostila, porque essa parte histórica aí tem que estar tranquila, tem que estar lá, para quando apontar lá você já identificar. Então não deixa de estudar não. A constituição da Seguridade Social está no artigo 94 da Constituição Federal. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, a Constituição Federal ela inovou, né? As constituições anteriores não tinham trazido aí o termo Seguridade Social no nível, né? Em um status constitucional. A Constituição de 88 ela trouxe esse status e ela tratou ainda de definir o que é a Seguridade Social. Então, ela não definiu como um aspecto, um ato, não. Ela falou que é um conjunto integrado. Então, são vários tipos de ações, né? Não é uma ação, é um conjunto integrado de ações. Que a iniciativa não é só apenas do ente público, mas da sociedade também. E a destinação é assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, ele formou um tripé. A Seguridade Social tem um tripé, é formado pela saúde, previdência e assistência social. Ele define também que no artigo 96 a 200, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. A saúde, as ações, esse conjunto integrado de ações
ele está vinculado ao Ministério da Saúde. A Previdência Social, do artigo 201 a 202, em forma de regime geral, caráter contributivo e obrigatório, que tenha haja um estudo de equilíbrio financeiro e atuarial. Essas ações, né, esse conjunto de ações também, integrado, ele está vinculado ao Ministério da Previdência Social. Então, o Ministério da Previdência Social que é o encarregado de prover essas ações. E assistência social, do artigo 203 e 204, que diz que é disponibilizado a quem necessitar, independente de contribuição. Então, não é um direito de todos, né, mas apenas daquele que necessitar. Então, ela fez uma restrição. Não é a todos, né, não é uma universalidade nesse tipo de benefício ou serviço, mas apenas a quem necessitar. Logo, a pessoa vai ter que preencher alguns requisitos, né, determinados em lei. Quem é encarregado das ações, né, conjunto de ações, é o Ministério do Combate à Fome e Desenvolvimento Social. A Seguridade Social, ela visa propiciar o bem-estar e justiça sociais. Vocês perceberem lá no artigo 193, né, não é tema do concurso, mas a ordem social ela tem como pilar propiciar o bem-estar e justiça sociais. E a Seguridade Social está incluída, né, dentro da ordem social. Então a gente tem que lembrar sempre a intenção total, como seria assim, um grande objetivo, né, da Seguridade Social é o que? Propiciar um bem-estar e justiça sociais. Quando a gente fala em bem-estar e justiça sociais, é garantir o mínimo necessário ao indivíduo. O mínimo que ele precisa para sobreviver, para dar uma vida digna aos seus familiares e a si mesmo. Isso quer dizer bem-estar e justiça sociais. A solidariedade é o grande fundamento. Garante a proteção social quando o indivíduo está vulnerável. Desemprego, doença, invalidez, velhice. Nós vamos ver ainda que a nossa previdência e a nossa seguridade em geral, ela não é uma vinculação a valores. Não existe assim uma formação de um fundo individual para pagamento de benefício. Né? Então, quem pode paga, né? Quem pode paga mais, quem pode menos paga menos. É feito dessa forma o nosso sistema previdenciário e a Seguridade Social. Então, nós temos aí algumas pessoas que pagam seus tributos, que são recolhidos, são tributos da Seguridade Social, mas nunca usaram o SUS. Nunca fizeram requerimento de um benefício de LOAS, né? Do LOAS, benefício de pagamento continuado. Então, quer dizer, não há essa relação. Então, por isso que a solidariedade é o grande fundamento da proteção social. Todos vão pagar, todos vão ajudar para que alguns, né, aqueles nomeados, né, de acordo com as características, né, que visam justamente propiciar o bem-estar e sociais, ou seja, os benefícios nomeados pelo Estado e o grupo de pessoas nomeadas pelo Estado que estão em vulnerabilidade, esses são protegidos pela solidariedade de todos. Então, esse é aí o fundamento primário aí da Seguridade Social. O Sistema Nacional de Seguridade Social ele é dividido em dois. É um sistema contributivo, onde reside apenas a Previdência Social. É o sistema onde aquele que deseja, né, não levando em consideração no momento aqui a questão de obrigatoriedade, né, de contribuição, se é segurado obrigatório ou não, mas a parte contributiva, a pessoa que deseja o direito subjetivo, ele tem que contribuir. Ele tem que contribuir para aquele regime para que ele tenha o direito subjetivo àquele benefício ou serviço. E o não contributivo, que é onde reside a saúde e a assistência social, são não contributivos porque para que se tenha direito subjetivo a esses benefícios e serviços, não há necessidade de uma contrapartida pecuniária. Você não precisa ser contribuinte, estar trabalhando, recolher algum tipo de contribuição social para poder ter direito a esses benefícios e serviços. Então, a proteção na área da previdência social ela é um direito subjetivo de segurado das proteções. Então,
é um direito subjetivo a todos? Não, apenas aos segurados que vão ter esse direito, vão ter direito a essas proteções. Então, não tem que se falar, quando a gente fala lá de universalidade, né, no atendimento, na cobertura, nós vamos falar, da cobertura, tudo bem, mas não é a todos, né, mas a cobertura aquele que é segurado. Obrigatoriedade de contribuir como segurado. Né? Então, para que você faça parte da área de previdência social, você obedece esses dois requisitos. Direito subjetivo, só mediante a sua contribuição como segurado. É claro, gente, que você pode ser dependente, mas é um outro caso. E a obrigatoriedade de contribuir como segurado para que seu dependente tenha direito à proteção. Proteção ao direito à saúde. Essa proteção ela é garantia de todos. Ela tem a universalidade, né, como seu ponto principal. Não há discriminação, você não precisa contribuir. É garantia de todos. Independe de contribuição. Artigo 96 diz lá que ela não depende de contribuição. Nós vimos antes, quando existiu o INAMPS, que para que a gente pudesse ter acesso a serviço de saúde, nós tínhamos que comprovar a filiação, comprovar que éramos segurados, né? Então, ela não era garantida a todos, ela era garantida apenas ao segurado, ou seja, ela tinha, teoricamente, caráter contributivo. O direito à prestação de assistência social decorre de preenchimento de requisitos legais, não depende de contribuição. Outra questão, a universalidade, né? A universalidade abrangida pela assistência social, ela não é ampla. Né? Você, para ter direito subjetivo, direito a esses benefícios, aquelas prestações, você precisa preencher requisitos legais. Um requisito legal que a gente tem que preencher, o mais fácil, é que você seja de baixa renda. Você não tem condições de manter a sua vida, a sua família. Né? Você ter um direito subjetivo. Então, os requisitos começa daí. Então, nem todo cidadão, toda pessoa que não contribua para a Previdência Social, ela vai ter direito a uma prestação de assistência social por ela não preencher os requisitos. E não depende de contribuição. Princípios constitucionais. O texto constitucional apresenta diversos princípios aplicáveis. Né? Então, quando a gente estuda a Seguridade Social, nós não podemos olhar os princípios apenas lá no capítulo correspondente à Seguridade, do artigo 94 ao 204. Nós temos que olhar a Constituição como um todo. Né? Então, nós dividimos os princípios em princípios gerais e os princípios específicos. E os específicos nós dividimos ainda em implícitos e explícitos. Os princípios constitucionais gerais, eles estão contidos na Constituição. São a igualdade, legalidade e direito adquirido. Tem, dentre outros, diversos outros princípios. Estou destacando os três principais. O princípio da igualdade, contido no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Assim, a aula não é de constitucional, mas nós temos sempre que lembrar que esse artigo aí, a interpretação dele é sempre extensiva, né? Quando fala garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, não quer dizer que esse princípio só seja garantido a quem realmente reside. Estando no país, o turista, né, o brasileiro, quando está aqui no Brasil, ele tem direito à igualdade, a garantir esse princípio constitucional, esse direito é garantido a ele. Legalidade, inciso 2 do artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, esse princípio estrito aí é um princípio que rege aí toda a nossa legislação. Né? Isso da legalidade é um princípio estritamente necessário. Toda atitude do ente público é necessário observar esse princípio. Direito adquirido, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, da seguinte forma, esses princípios constitucionais, eles são aplicados na Seguridade Social, são observados concomitante à aplicação dos princípios específicos. Então, não é porque não existe o princípio específico que não vou aplicar o princípio da igualdade. Não, eles
Na interpretação da legislação, todos esses princípios devem ser interpretados em conjunto, de uma forma sistemática. Princípios constitucionais específicos, implícitos. Eu destaco aqui o solidarismo contido no artigo 95, caput da Constituição, como implícito. Alguns doutrinadores, alguns professores, eles trazem como princípio geral o solidarismo contido lá no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. Então, é isso mesmo, artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. Então, só que ali, como o texto constitucional já diz especificamente que é um objetivo, né, o que contido naquele artigo, no artigo 3º, são objetivos da República, né? Então, eu prefiro que o solidarismo seja implícito no artigo 95 caput, por não falar claramente, né, que existe solidarismo, né? Então nós temos aí uma dedução lógica que trata-se de solidarismo. Então o artigo 95 diz: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das seguintes contribuições. Nós vamos estudar isso na base de financiamento. Então, nesse artigo, no caput do artigo 95, o princípio implícito do solidarismo está presente. Desta forma, a solidariedade ela implica algumas situações. Ela implica em financiamento por toda a sociedade, sistema de repartição simples, ou seja, não há relação de valor contribuído e valor recebido em benefícios. Eu vejo muitas pessoas falando, eu contribuí sobre 2 salários mínimos e agora recebo só um. Então, assim, não há relação. O sistema de repartição, todos contribuem para o bolo, né, para um fundo comum, né, um fundo coletivo, que é administrado pela União, pelo regime geral, e o cálculo de benefícios são utilizados determinados requisitos objetivos. O cálculo é feito dessa forma. Aquela contribuição que você recolheu, o valor, se você recolheu sobre R$ 1.500, quando for fazer o cálculo, nós veremos mais à frente, desculpa, esse valor vai ser atualizado e corrigido. Então, parte do princípio que vai haver correspondência quanto ao que você contribuiu, né, o percentual o que você contribuiu e o que realmente foi base de cálculo do salário de benefício. E outra questão muito importante é que existe uma solidariedade entre as gerações. A geração atual que está contribuindo, ela não está contribuindo para fazer um fundo para ela, não. Ela está contribuindo para pagar os benefícios e serviços, financiar o benefício e serviços daqueles que estão gozando, né, dos benefícios e serviços. Então, é dessa forma. Por isso que há essa solidariedade. Quando eu me aposentar, eu não vou receber a minha aposentadoria dos valores que eu compus no fundo. Os valores que eu vou receber são valores oriundos de quem está na ativa contribuindo. Princípios constitucionais explícitos. Os princípios constitucionais explícitos eles estão contidos no parágrafo único do artigo 94, esses incisos. A gente coloca aí objetivos / princípios, porque o texto constitucional lhe diz que são objetivos, né? Que a organização, né, a administração pública, ela tem que se primar por esses objetivos. Mas, na verdade, tendo em vista o teor genérico do que traz os incisos, né, de 1 a 7, não se trata de objetivos, mas sim princípios, o que é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência. Por quê? Porque tem um teor genérico. Então, objetivo não tem teor genérico, né? Princípio tem teor genérico. Conteúdo com valores a serem protegidos. Cada inciso daquele, ele procura proteger um valor, né? Há proteção. Então, por isso que é princípio. O princípio visa justamente isso, proteger um bem, um valor. Fundamentam a ordem jurídica, orientam na interpretação e são fontes do direito quando há uma missão legislativa.
nós temos que aquela questão dos objetivos, quase que em regra, trata-se de norma programática, né? E de forma que princípios não são programáticos, têm eficácia plena. Então, eles fundamentam a ordem jurídica, orientam a interpretação, o magistrado, o juiz, o exegeta, ele vai lá nos incisos e para ver a alma do que o legislador quis dizer. Qual o valor, qual o princípio que está sendo protegido por aquele objetivo, princípio, e transforma, dá concretude na vida real. Eles são chamados de princípios setoriais, pois são aplicados apenas aí, em regra, são aplicados apenas à Seguridade Social. O artigo 94, parágrafo único, diz: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Eu costumo falar também que o legislador ele brincou na tecnia em relação a colocar objetivo e não colocar diretamente princípios. Né? Vamos lá, o inciso 1 do artigo 94, parágrafo único, diz universalidade da cobertura e do atendimento. Nós vamos destrinchar esse inciso em dois: universalidade da cobertura e universalidade do atendimento. A universalidade da cobertura, ela vem dizer que busca trazer assim, o maior número possível de benefícios e serviços. Quanto maior o número possível de benefícios e serviços, melhor. Então, essa que é a universalidade. Esse princípio busca trazer isso, uma maior quantidade, ou seja, para que tenha aí uma capilaridade maior a Seguridade Social. De outro lado, a Universidade do Atendimento, ela vem trazer que todos têm o direito subjetivo à Seguridade Social. Todos os cidadãos estão aqui no Brasil, eles têm direito à Seguridade Social, ou a um ou a outro tipo de serviço. Alguns terão direito subjetivo à Previdência, outros terão direito, todos terão direito subjetivo. Né? Vamos lembrar, alguns terão direito subjetivo à Previdência, todos terão direito subjetivo à saúde, alguns terão direito subjetivo à assistência social. Então é dessa forma. Seguindo, inciso 2, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Nós lembramos muito bem que lá em 1967, né, 63, veio o Fundo Rural, depois mais à frente o Pro Rural. Então nós vimos que tínhamos lá um regime do trabalhador rural, né, específico, um regime paralelo. Tinha um regime urbano e um regime rural. Com a Constituição de 88, houve a unificação. Então esse princípio ele diz justamente isso, que os regimes, né, unificados, por mais que estejam ou que haja previsão em legislação distinta, né, em que haja o Estatuto do Trabalhador Rural, e ambos terão o mesmo plano de proteção social, independente onde a situação deles, se ele esteja na zona rural ou na zona urbana, o plano vai ser o mesmo para eles. Isso é uniformidade. Então os planos serão uniformes. Cada regime terá planos iguais. Só que a equivalência dos benefícios e serviços não quer dizer que eles terão os mesmos valores a serem recebidos, as mesmas contribuições, né? Não será dessa forma. Eles terão os mesmos benefícios, mas a renda vai ser equivalente. É notório que um trabalhador, uma pessoa que trabalha na sua propriedade, né, com a utilização da família para poder fazer toda a produção, ele não vai ter os custos, né, que uma pessoa na área urbana vai ter para sobreviver. Ônibus, fazer o quê? Uma alimentação mais cara em restaurantes, se for o caso. Então, assim, tem relação a isso. Ela vai ser uniforme? Vai ser, legal. Todos terão o mesmo benefício. Tem pensão por morte na urbana? Tem pensão por morte na rural. Isso é uniformidade. Agora, a urbana, o cálculo do benefício é feito de uma forma, na rural é feito de outra forma. Vai ser equivalente, eles vão acabar se compensando. Nós vamos vai ter uma equivalência. Mas não é porque
um trabalhador urbano vai receber de salário, benefício, R$ 1.000, o trabalhador rural também iria receber esse valor. Então, a equivalência é justamente contra isso, né? Não há relação em relação a valores absolutos, né? A questão da absolutos. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Assim, esse é um princípio inerente ao legislador, né? Inerente ao ente público. Esse benefício também nós dividimos em dois: seletividade. A seletividade é o seguinte: o legislador ele vai selecionar quais as contingências que ele deseja, assim, não que ele deseja por si só, mas as contingências que geram necessidades, né, que ele deve cobrir. Nós sabemos que a nossa Seguridade Social não cobre todas as necessidades, né? Ela cobra, teoricamente, as nomeadas pelo legislador. E para o legislador, são as mais necessárias, as mais urgentes. Então, nós vamos dar, por exemplo, um exemplo de seletividade na área de saúde. Né? Nem todo tipo de tratamento ele vai ser abarcado, vai ser coberto pelo SUS. Por quê? Porque primeiro, pode haver algum tratamento, né, algum tipo de tratamento eficaz, mais barato, na nossa legislação previsto lá fugiu agora a memória o documento lá, a portaria que fala sobre todos os tratamentos disponíveis no SUS, mas eu vou pesquisar e na próxima aula eu trago. Tem um nomezinho até legal, não fugiu agora. Então, nem todos estão lá. Então, ele vai selecionar os mais contingenciais, o que vai atingir um maior número de pessoas, né? E de acordo com a capacidade econômica financeira dele. Como ele não tem como selecionar todas, ele vai selecionar o que ele pode pagar. Essa é a tese. Né? E a distributividade, ela é assim, ela vai selecionar e vai distribuir em uma faixa ou em um público onde aquele benefício, aquele serviço selecionado, ele vai ter uma maior eficácia. Por exemplo, nós vimos muito que alguns benefícios da assistência social, só quem tem direito subjetivo, né? O legislador foi lá e selecionou o tipo de benefício. É um benefício aplicável à assistência social. Só que ele foi lá e contingenciou esse benefício. Como? Para ter distributividade, esse benefício ele só vai ser eficaz se for destinado a pessoas de baixa renda. Então, assim, ele usou a distributividade, né, dentro da seletividade para que aquele benefício que ele selecionou, que ele poderia pagar, não vá a todos, mas vá a quem realmente seja eficaz na distribuição da renda. Porque eu pagar um benefício de LOAS, né, que é um salário mínimo, um benefício de prestação continuada, BPC, no valor de um salário mínimo, a alguém que receba aí o teto da Previdência Social hoje, 4.600, que tem uma renda familiar nesse patamar, é viável? Vai atingir, né? Vai atingir o que é o objetivo da Seguridade Social? Vai atingir o objetivo do serviço, né? Da prestação que foi selecionada? Não. Então, para atingir, a União só pode pagar um salário mínimo, né? Que é o que ela acha o mínimo que ela pode pagar. O que ela faz? Ela vai lá e seleciona. Só posso pagar um salário mínimo, mas não a todos. Eu vou contingenciar isso, vou distribuir apenas a quem tem baixa renda. Não assim só quem tem baixa renda. Você tem que comprovar que além de baixa renda não pode sustentar, né, dar dignidade à sua família e tudo mais, toda essa questão. Nós vamos ver mais à frente. Então é dessa forma que nós implantamos a seletividade e distributividade. O examinador ele tem o costume de trazer nas provas que esse princípio é aplicável ao regime geral, o princípio é aplicado aos segurados. Esse princípio é um princípio de aplicação da União, do Estado, do ente público. É um princípio dele. Ele seleciona, ele
ele cria um benefício utilizando a seletividade, né? Vai selecionar alguns benefícios, e a distributividade, onde aquele benefício vai ser mais eficaz. Ok? Galera, então assim, vamos dar uma pausa agora na aula 4, voltamos aí dando continuidade no inciso 4 na aula 5. Vamos que vamos, não deixa de estudar não, cai dentro aí, a prova já está chegando. E não deixa para trás, todo dia dá uma lida. Tá com dúvida aí, vai lá na minha página no Facebook, www.facebook.com/professor Prof. Alexandre Bezerra. Dá uma olhada lá. Ah, tá com dúvida? Coloca uma mensagem lá, professor, fiquei com dúvida. Professor, se você se equivocou naquele assunto assim assado, manda lá que a gente vê o que houve, traz aqui a dúvida que você tiver. Não deixa para depois não deixa a dúvida para o dia da prova não, para antes de entrar na sala. Valeu, galera. Um abraço aí, bons estudos.